Olá, seja muito bem-vindo aqui à resolução de mais um exercício de SQL. Então, hoje estaremos resolvendo aqui o problema 31 do site LeetCode, tá bom? Então, a gente tem aqui as nossas restrições com relação à utilização do ChatGPT, tá bom? Que a gente vai dar uma olhadinha. Então, a gente vai estar resolvendo esse problema aqui, que é o Primary Department for Each Employee, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, então. Como eu venho fazendo já há algum tempo, né? Eu vou estar utilizando o que? Hoje eu vou fazer alguma coisa diferente, a gente vai utilizar o Cloud. Porém, aqui, por mais que esteja ChatGPT, é linguagens de essas LLMs de maneira geral, tá bom? Então, a gente vai sempre se preocupar com a segurança dos dados, tá bom? A gente nunca vai passar dado nosso, tá bom? Isso aqui é uma prática para que a gente consiga realmente, no nosso dia a dia, estar utilizando essas ferramentas, tá bom? Então, ela é uma ferramenta o quê? De auxílio, tá bom? Ela vai o quê? Tornar nossas consultas mais rápidas à medida que a gente vai utilizando ela, tá bom? A gente vê, como eu já venho falando também, que quando a gente utiliza aqui no LeetCode, a preparação ela é um pouco demorada realmente, porém vamos lembrar que no nosso dia a dia, a gente já vai saber o nosso banco de dados, a gente vai ter isso daí estruturado, então as consultas podem ser muito mais rápidas, tá bom? Então, essa consulta aqui, ela jamais vai impedir que a gente continue estudando SQL ou qualquer outra linguagem de programação que seja se você utiliza aí no seu dia a dia, tá bom? É essencial que a gente conheça para que a gente saiba avaliar a resposta do ChatGPT, ver se ele precisa de aprimoramento, ver se ele está correto ou não, tá bom? E a gente vai estar sempre o quê? Em cima disso, a gente vai estar sempre aprendendo e corrigindo o que for necessário, tanto no código do GPT quanto no nosso próprio código, tá bom? Então vamos compreender o problema para que daí a gente consiga, né, fazer alguma coisa. Então a gente tem aqui uma tabela apenas, tá bom? Ela tem aqui o Employee ID, o Department ID e o Primary Flag. Então ele fala pra gente o quê? Que o Employee ID e o Department ID é uma Primary Key. Então a combinação desses dois aqui é uma Primary Key. A gente jamais vai ter um empregado e um departamento repetido, por exemplo, aqui, né? Então, o Employee ID é o ID do empregado, né? O Department ID é o ID do departamento ao qual ele pertence. E a Primary Flag, ele fala que é um enum que vai receber o quê? Só o Y e o N, ou seja, yes e no, né? Se a flag é yes, né? Significa que é o primary department daquele empregado. Então, significa que é o departamento principal em que aquele empregado está vinculado, né? E se for não é o departamento primário dele. Beleza, então, compreendida essa tabela, né? A gente pode ver aqui um exemplo dela. Então, o empregado 1 está vinculado ao departamento 1, porém, essa não é o departamento principal dele. Já o 2 está vinculado também ao 1, e sim, esse é o departamento principal dele. E aí vamos compreender, né? Então, empregados podem ter múltiplos departamentos. Beleza, ele pode trabalhar para mais de um departamento ali. Quando o empregado junta outro departamento, eles precisam decidir qual que é o departamento principal dele. Então, se ele trabalha para 3 departamentos, por exemplo, deve ser definido sim qual que é o departamento principal dele. E quando ele for vinculado a apenas um, vai estar o não, tá bom? Então, quando ele é vinculado a apenas um, não vai estar o yes, apesar de tudo, né? É simplesmente quando ele está em mais de um, aí sim a gente necessita definir qual que é o principal. Caso ele esteja vinculado só a um, vai estar o não ali, tá bom? Então, escreva a solução para reportar o quê? Todos os empregados com o seu departamento principal. E aí, para empregados que pertencem somente a um departamento, reportar apenas aquele departamento ali. Porque a gente sabe, então vamos imaginar aqui agora, o que a gente sabe quando tiver mais de um, vai estar o yes. Então bastaria a gente encontrar o sim ali, né? Porém, há empregados que ele só está em um, e aí vai estar o não. Então não basta a gente filtrar simplesmente pelo sim, né? Facilitaria, se todos os empregados, tá vinculado somente a um, sim, aquele é o principal dele. Porém, não é isso que o problema trouxe pra gente, tá bom? Então a gente vai ter que encontrar sim aqueles que têm o yes, mas também vamos ter que fazer uma contagem para aqueles que só tem um, a gente consiga encontrar. E aí pode retornar o valor em qualquer ordem, né? E basicamente no final a gente vai estar retornando o quê? O empregado e o departamento ID, que é aquele principal dele ali, tá bom? Então, beleza. Compreendido o problema, né? Vamos agora elaborar o quê? Vamos elaborar o nosso prompt, né? A gente tem aqui já um modelo que sempre segue nos comentários de todos os vídeos. Caso não esteja nesse daqui ainda, pode ver o vídeo anterior que vai estar esse prompt aqui, que é o prompt básico. Que prompt básico é esse aqui, né? É importante a gente ressaltar, no link aí também tem, a Anthropic, né? Que é a proprietária aqui do Cloud. Ela, apesar de não estar disponível ainda no Brasil, há meios da gente conseguir o acesso a ela por diversos jeitos. Eu hoje estou trazendo aqui o acesso direto a ela, tá bom? A gente consegue fazer o acesso por VPN, essas coisas assim. E ela tem aqui uma Prompt Library.
bom? E aí, diversos prompts aqui que vocês podem estar utilizando, tá bom? Esse de SQL aqui, por exemplo, é um prompt deles mesmo, que eles utilizam aqui como exemplo. A gente vê que a gente pode colocar tabelas complexas, com diversas tabelas aqui de SQL, para a gente fazer perguntas, né, para ele, e pedir para ele elaborar. Então, recomendo quando vocês não saibam muito de engenharia de prompt, né, dar uma consultada aqui. Ou se vocês também quiserem alguma aula aí de engenharia de prompt, vocês podem estar colocando aí nos comentários também, que a gente vai estar trazendo num futuro próximo aí, tá bom? Então vamos voltar para cá. E aí vamos colocar aqui que a gente consegue ir escrevendo esse prompt à medida que a gente vai olhando. Deixa eu só puxar um pouquinho para cá para que a gente consiga olhar de maneira melhor. Eu vou dar um zoom aqui, tá bom? Porque talvez esteja um pouquinho difícil aí de ler. Vou trazer para cá. Beleza. Aí agora a gente fica aqui um pouquinho mais fácil, né? Então, basicamente, a gente está pedindo para ele o que a gente já vem fazendo em diversos vídeos aí. Qual que é o nome da nossa tabela? É Employee, tá bom? Ela tem aqui a coluna Employee ID. Ela tem a coluna Department ID. Depois a gente ajusta aqui o que for necessário, tá bom? E a Primary Flag, que é varchar. Bom, aqui também é primary key, né? Beleza. Então, informações sobre o problema. A gente vai colocar aqui o que é importante, né? Então, aqui a gente pode colocar exatamente isso daqui, ó, aqui o Employee ID e Department ID. The combination is a primary key. Beleza? E aí ele já vai ter uma noção mais ou menos, né? O restante aqui a gente não precisa, tá? Vamos só colocar essa parte aqui, ó, que o primary flag is an enum of type yes e não, tá bom? Então aqui ele já vai ter uma noção disso daí, tá bom? Vamos ver o que mais é importante a gente colocar para que a inteligência ele saiba, né? Então aqui, ó empregados podem pertencer a múltiplos departamentos, né? O importante é a gente resumir para que a gente não taque tanta informação. Óbvio, eu posso vir aqui dar um Ctrl C nisso tudo aqui e copiar aqui, podemos. Porém, a gente tem que pensar um pouquinho, tá bom? A gente, mais para frente, vocês podem estar lidando com problemas muito grandes no dia a dia aí, com muitas tabelas, e a gente tem que saber perguntar da melhor maneira para ele ali e explicar também, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Employees can belong to multiple departments when they belong to more than one. We need to define its primary department with an flag. If they only belongs to one, the primary flag is n. Beleza? Então aqui ele já vai entender mais ou menos o que eu falei, que se ele pertence mais a um, a gente tem que definir, né, qual que é o yes. E se ele pertencer apenas a um, vai ser o não, tá bom? E aí a pergunta a gente pode trazer aqui, ó, no dia a dia você quer também elaborar a pergunta, saber fazer perguntas, né? É sim uma coisa importante, né? Mas vamos ver aqui, ó, escreva uma solução para reportar todos os empregados para a primary key. Para employees que pertencem apenas ao departamento, reporte esse departamento, né? Beleza. Então, sabendo aqui isso daqui, vamos agora para o Cláudio e vamos falar para ele aqui exatamente isso daí. E vamos ver o que ele vai trazer para a gente, tá bom? Se não for muito bom, aí a gente vai abrir o ChatGPT aqui. Porém, hoje a gente está trabalhando aqui com esse Claude 3.5 Sonnet. Ele tem sido muito melhor do que o... Muito melhor não, é exagero, mas ele tem me dado respostas muito boas e um pouco melhores do que o ChatGPT, tá bom? Então, vamos colocar aqui essa resposta, tá bom?
Vamos ver aqui basicamente o que ele fez, tá bom? Ele selecionou o employee e o department, foi um employee com apelido E, aonde a primary flag é I, tá bom? Ou, aí até aqui tá correto, né? Porque lembra, a gente tem que pegar o quê? Todos aqueles que têm o I, porém a gente tem que fazer uma contagem para saber aqueles, né, que só pertencem a um. Aí ele fala aqui, ó, pra gente, ó, ou o que, né? Vamos colocar aqui, ó, ou, vamos dar um enter aqui, ó, employee in. Beleza, vamos só... Aqui eu só estou fazendo uma organização para ficar um pouquinho mais fácil da gente visualizar aqui o que está acontecendo, tá bom? Vou só descer aqui. Aí ele seleciona o empregado, dá employee, agrupou, e aonde a contagem só tem um, tá bom? Então, basicamente, ele quer duas coisas, né? O primary key igual a y, ou também, né, aqueles que a contagem seja igual a 1. Então, para mim, aqui parece que está correto, né? Vamos só ver aqui os nomes, employee, department. Então, a princípio, na minha concepção aqui, é para ele dar correto, né? Mas vamos ver, né? Vamos ver, ele não tem order by, não tem nada, né? Deixa eu ver aqui, ele fala em qualquer ordem, ó. Então, a princípio passou, né? Vamos submeter aqui para a gente ver se realmente ficou boa aqui a resposta, né? Vamos lembrar, beleza. Então, ele foi aceito aqui também, tá bom? Uma coisa que a gente pode fazer é comparar, né? Vamos comparar com a resposta do ChatGPT e ver se ela vai ser parecida. Beleza, vamos vir aqui, ó, vamos só pegar o nosso prompt já pronto aqui, né? Vamos dar um Ctrl+C, vamos vir aqui no ChatGPT e pedir exatamente a mesma coisa. E vamos ver se a resposta dele vai ser igual, né? Ou alguma coisa diferente. Então, a princípio aqui, ó, bem parecida, né? Então, a gente vê aqui que nesse caso aqui a resposta foi igual. E eles sempre explicam, né? A gente vê aqui, ó, pô, não entendi ainda o que ele fez. A gente não pediu a explicação, porém eles trazem aqui pra gente a explicação, tanto no GPT-4o quanto no Claude. Então, assim, o mais importante se você está aprendendo, não deixa de ler aqui o que ele está fazendo. Se você ficou com alguma dúvida, pede exemplos para ele. Você pode vir aqui, ó, me dá mais exemplos sobre isso daqui, e ele vai estar te explicando também, tá bom? Então, eu espero que tenha ficado claro aqui. Eu peço para vocês, tá gostando desse tipo de vídeo, quer alguma coisa assim diferente, deixa aí o comentário pra gente, tá bom? Eu peço para você já curtir, se inscreve no canal e até a próxima. Agradeço o seu tempo e a sua atenção.